Fala pessoal, beleza? Professor Fábio, estamos aqui hoje com algumas dicas a respeito de divisibilidade, a respeito de divisão, e eu quero hoje nesse vídeo trazer rapidamente algumas dicas, tá bom? Sobre divisão, sobre critérios de divisibilidade, tranquilo? Para começar, nós temos 4 operações básicas na matemática. A primeira operação, adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá bom? E esses critérios de divisibilidade, tanto quanto a divisão, a gente utiliza tanto no ensino fundamental 1 quanto no ensino fundamental 2, ensino médio, beleza? E quando você estiver fazendo prova do Enem, do PAS também, muitas das vezes é necessário que você saiba esses princípios básicos do critério de divisibilidade. Mas antes de falar do critério de divisibilidade, tá bom? Eu queria falar para vocês sobre a divisão, propriamente dita essa operação. O que é uma divisão, queridos? Eu tenho uma divisão, é basicamente isso daqui. O número A, que é dividido pelo número B. O resultado dessa divisão, eu vou chamar de Q, tá bom? E o resto. Entendendo os conceitos e o que significa cada termo de uma divisão, vem comigo, me acompanha aqui. O B, ele é o divisor. O A, ele é o dividendo. Então, na divisão, eu pego o A e vou dividir. Dividendo vai dividir pelo divisor. O meu resultado, eu vou chamar de Q, que é o quociente, beleza? E eu tenho o resto. Eu tenho duas situações para a divisão. Eu tenho uma divisão quando o resto, quando o R for zero, tá? E quando o R for zero, eu vou chamar de divisão exata. E eu tenho uma situação quando o R for diferente de zero. Quando o R for diferente de zero, tá? Ele vai ser chamado o quê? De uma divisão inexata, tá? Ou não exata. Tranquilo? Para entender melhor, queridos, o que é uma divisão, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa definição. Que definição é essa? O número A, que é o nosso dividendo, ele é exatamente igual a B vezes o Q, nesse caso, o divisor pelo quociente, mais o resto. Ok? E aí eu trago 2 exemplos para vocês. Primeiro eu tenho aqui uma divisão simples, né? Eu faço essa divisão. Então eu tenho 8 dividido para 5. Como 8 não dá para dividir para... Aliás, 8 dividido para 5 vai dar 1. Beleza? 1 vezes 5, 5. Então eu tenho 8 menos 5, que é igual a 3. Desce o zero. E aqui eu tenho o quê, queridos? Olha só, 30 dividido para 5. E 30 dividido para 5 vai dar 6. 6 vezes 5 dá 30, que é igual a 0. Beleza? Pegando essa resolução aqui, tá, de acordo com essa fórmula, com o que nós propomos, observe. O número A, nesse caso aqui, é 80. Então, observe. 80, que é igual. O B vai ser o quê? Vai ser o 5. 5 vezes o quociente, que é o valor que nós encontramos, que é 16. E eu vou somar com o resto. Professor, como é que eu tenho certeza que a divisão está certa? Fazendo isso aqui, ó, 80, que é igual a 5 vezes 16. 5 vezes 6, 30, vai 3, 5 vezes 1, 5, e 3, 8. 80. 80 mais 0 é igual a 80, então aqui, tá? Por essa definição, eu tenho certeza que a minha divisão está correta, beleza? Nesse caso aqui, o resto sendo igual a 0, eu tenho uma divisão exata. Bacana? Tranquilo para vocês? Agora, queridos, olha só, vamos fazer uma outra divisão. Aqui eu tenho 70 dividido para 4. Por ter 70 dividido para 4, observe, eu tenho 7 dividido para 4, que dá 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4 é igual a 3, baixa o 0. 30 dividido para 4. 30 dividido para 4 dá quanto? Dá 7. 7 vezes 4, 28, vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 2. Primeira coisa que eu sei aqui, ao contrário do exemplo anterior, que o resto foi 0, ela é exata. Ela não é exata, tá? E aí, para ter a certeza que nós fizemos a questão correta, usando, mais uma vez, essa definição aqui. O meu A aqui é igual a 70, que é igual, tá, ao B, 4, vezes o quociente, que é 17. Mais o resto que nós encontramos. E o resto aqui foi quanto? Foi 2. Para ter a certeza que a questão está correta, 70, que é igual
4 vezes 17, 4 vezes 7, 28, vai 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 68. E 68 mais 2, eu tenho 70, que é igual a 70. Beleza? Então aqui, meus queridos, eu tenho o quê? Uma divisão que não é exata, tá? Uma divisão inexata. Mas, utilizando essa definição aqui, a gente tem a certeza que essas duas divisões estão corretas. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, lembrando, tá, que a gente está fazendo divisão de números naturais, tá bom? Porque alguém pode falar, você está lá no ensino médio, você pode falar assim, professor, mas aqui a gente pode dar continuidade, acrescentando uma vírgula, acrescentando um zero. Legal, ótimo, que aí vai ser o número decimal, porém é um número racional. Aqui nós estamos tratando, beleza, apenas com números naturais, tranquilo? Para ficar claro essa ideia aí. É claro que tem como dar continuidade, mas como nós estamos falando de divisão de números naturais, tá bom? A gente termina aqui, beleza? Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os critérios de divisibilidade, beleza? Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá? Não esqueça, estou lá no Instagram, Prof. Fábio Silva, o meu canal no YouTube, tá? Professor Fábio Silva, Matemática Fácil. Existem lá vários vídeos, tá bom? Tanto do ensino fundamental 2, matemática, lógico, quanto também do ensino médio, tá bom? Então não deixa de dar uma curtida lá, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, existem muitas dicas lá, beleza? Tranquilo? Meus queridos, quando fala de critério de divisibilidade, nós temos, tá, alguns critérios, tá? Uma maneira de fazer uma divisão exata. E aí a gente começa pelo 2. Quando que o número é divisível por 2? Simples, tá? Quando ele termina em par. Quando o número termina com um número par, tá? Com o último algarismo ser um número par, ele vai ser o quê? Vai ser divisível por 2, tranquilo? Critério de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Exemplo, o número 123. Tá? Para saber se o número 123 é divisível por 3, eu vou somar esses três números. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Como 6 ele é múltiplo, tá, de 3, então nesse caso ele é divisível por 3. Nesse caso aqui, eu posso dizer que o número 123 ele é divisível por 6. Lembrando que, quando eu falo de divisibilidade, é uma divisão exata, tá bom? Que está relacionado, beleza, com os números naturais. Professor, e o 4? O 4 é quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Na verdade, né, for dividido por 4. Exemplo, eu tenho o número 220. Eu vou considerar o quê? Os dois últimos algarismos. Então eu tenho 20. O 20, ele é divisível por 4? Há uma divisão exata? Beleza, então nesse caso, o 220 é divisível por 4, tá bom? Nesse caso aqui, queridos, esse vai ser o quê? O critério de divisibilidade por 4. Professor, e o critério de divisibilidade por 5? É um dos mais fáceis. Por quê? Quando que o número é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou em 5, tá? Por exemplo, o número 440 e o número 885, eles dois são divisíveis por 5. Por quê? Ambos terminam ou em 0 ou em 5, beleza? O número 221 é divisível por 5? Não. Por quê? Porque não termina em 0. Bacana? Critério de divisibilidade por 6. Quando o número é divisível por 6? Observe, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, o número 243, exemplo. Primeiro, eu sei que ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em ímpar. Então, aqui ele já não é divisível por 3. Professor, mas ele somando os algarismos, ele vai ser divisível por 3. Legal. 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Mas o critério da divisibilidade por 6 é que ele seja divisível tanto por 3 quanto por 2. Tranquilo? E aí se eu pego, por exemplo, o número 420. Utilizando esse critério do 2, ele termina em 0. Beleza, divisível por 2. E a soma dos algarismos aqui, 4 mais 2 dá 6. E 6 é divisível por 3. Então, nesse caso, 420 ele é divisível por 6. Beleza? Critério de divisibilidade por 8.
Quando eu falo que o número é divisível por 8? Quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8, tá? E aí, por exemplo, eu tenho um número em que os 3 últimos algarismos seja divisível por 8, esse caso ele é divisível por 8. Bacana? Professor, o critério de divisibilidade por 9 é o mesmo critério de divisibilidade por 3, considerando que a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Por exemplo, o número 450, tá? 450, ele é divisível por 9? Sim. Por quê? Porque a soma dos algarismos vai ser o quê? Divisível por 9. 4 mais 5 dá 9, mais 0 dá 9. Então, também é. Tranquilo? E o 10, critério de divisibilidade por 10, terminar em 0. Tranquilo? Professor, mas o porquê que a gente tem que saber esses critérios de divisibilidade? Porque se você estiver fazendo uma prova do PAS, se estiver fazendo uma prova do Enem, e tiver números muito grandes, você consegue identificar, tá, em uma questão de divisão, se o número é ou não é divisível por um desses números aqui, um desses algarismos, tá? Partindo de que princípio? Porque, por exemplo, a prova do Enem, você não pode usar a calculadora. Então, esses critérios vão te ajudar, tá, para responder essas questões relacionadas com divisão e critérios de divisibilidade. Entenda uma coisa, queridos, no Enem não cai, despenca, tá, esse tipo de questões, beleza? Beleza, pessoal? Vamos então fazer algumas questões, tá, para que fique mais fácil aí o entendimento. Observe essa questão aqui. Considerando o número natural N257A, tá? Observe que esse número tem 4 dígitos, 4 algarismos. Calcule os possíveis valores de A, tá? Observe que ele vai calcular apenas esse valor em cada caso. Primeiro caso, queridos, N é divisível por 2, mas não por 4. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar as opções aqui para que esse número seja divisível por 2. Eu tenho esse número aqui, o número N, tá? Que é 257 e eu tenho A. Para ele ser divisível por 2, lembra que o critério de divisibilidade por 2 tem que ser número par? Então, eu tenho estas opções aqui, ó. Vou colocar aqui e depois a gente parte para ele. Eu tenho essas opções, 0, 2, 4, não é isso? E aí eu tenho, queridos, observe, eu tenho 4, não é isso? 6, 8, tá? Não é necessário nem esse daqui não. Aqui eu sei que ele é divisível por 2, mas a questão é, além de ser, ele tem que ser divisível por 2, mas não por 4. E aí, a gente vai lembrar o seguinte, para que ele seja divisível por 4, ele tem, os dois últimos números têm que ser, tá, divisível por 4. Então aqui, 70. 70 é divisível por 4, uma divisão exata. Se eu pegar o 70 e dividir por 4, é uma divisão exata, tá? Eu tenho que 70 dividido para 4, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse aqui não vai servir. Aliás, esse aqui não é divisível por 4. Então, A, eu já posso dizer que ele pode ser 0. Agora, observe outra coisa. 72, tá? Partindo do princípio da divisibilidade por 4. 72, ele é divisível por 4, porque 72 é múltiplo de 4. Professor, e quanto que é 72 dividido para 4? Dá 18, tá bom? Então, nesse caso, 72 é divisível por 4, o A não pode ser 2. Partindo desse princípio, esse critério da divisibilidade, eu tenho 74. 74, o A pode ser o quê? O A pode ser 4 tranquilamente. Por quê? Porque o 74 não é divisível por 4. E o 76? Nesse caso, 76 é divisível por 4? Também é divisível por 4. Tranquilo? Se ele é divisível por 4, não vai servir para o problema aqui que nós estamos fazendo. Mas, porém, o 8 sim. Então, nesse caso, queridos, quais valores, tá, pode ser o A? O A pode ser 0, o A pode ser 4 e o A ele pode ser 8. Por quê? Fazendo essas substituições, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2 por quê? Porque ele termina em par, porém não é divisível por 4. Beleza? Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima questão. N é divisível por 5, mas não por 2. Uma coisa fácil essa. Porque olha só, se eu tenho N,
que é 2, 5, 7, e eu vou substituir o A, se eu vou substituir o A partindo desse princípio, ele é divisível por 5, querido, só tem duas formas, dois critérios de divisibilidade por 5. Que critérios são esses? Primeiro, tá? Quando ele termina em 0 ou quando ele termina em 5. Mas olha o que diz a questão, mas não por 2. Se eu coloco um 0 aqui, ele vai ser divisível por 2, então não vai ser a resposta correta. Então, aqui nesse caso, o A só pode ser igual a quanto? Só pode ser igual a 5. Porque, olha só, N é divisível por 5, bacana, e não é divisível por 2. Beleza? Vamos para a próxima questão? Meus queridos, um outro exemplo. O número de 3 algarismos, 36, e o último algarismo é n, é divisível por 2 e por 4, tá? Determine os valores de n. Observe uma coisa. Para que ele seja divisível por 2, ele tem que terminar em 0. Bacana? Então, o que eu tenho aqui, queridos? Aliás, tem que terminar em par. Então, eu posso colocar 360, eu posso colocar 362, 364, 366, 368. Observe que, se a questão fosse apenas divisível por 2, eu teria a resposta n, 0, 2, 4, 6 e 8. Mas ele diz outra coisa, ele diz que tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 4. Bacana? Para ele ser divisível por 2 e por 4, o que eu vou considerar? Eu vou considerar, tá, a divisão por 4, os dois últimos dígitos serem divisíveis por 4. Então eu tenho aqui, queridos, olha só, 60. 60 é divisível por 4. Então n pode ser o quê? O n pode ser 0. Porque o 0 vai atender tanto a divisibilidade, o critério de divisibilidade por 2, quanto o critério de divisibilidade por 4. Agora observe, vamos pensar nos múltiplos. Eu sei que 62 não é divisível por 4. Tá? Professor, mas é por 2. Bacana, mas ele pede por 2 e por 4. Mas eu sei que 64 é divisível por 4. Bacana? Então, nesse caso, o n também pode ser o quê? Pode ser 4. Partindo desse princípio, eu sei que 66 não é divisível por 4. Porém, 68 ele é divisível por 4. Se eu faço uma divisão de 68 por 4, tá? Eu vou ter exatamente 68 dividido por 4 vai dar... Isso mesmo, querido. 68 dividido por 4 vai dar 17, beleza? Então, ele também pode ser 8. Por quê? Porque o n vai atender o critério tanto do 2, que é o 0, 4 e 8, quanto do 4, beleza? Vamos para a próxima questão? Meus queridos, finalizando essa parte de critério de divisibilidade, eu trago uma última questão para vocês, tá bom? Olha só. Considere o número 325D. Esse é o número. Qual é o menor valor que se pode atribuir a D, que é o último valor, o último dígito aqui, o último algarismo, para que 325D seja divisível por 6? Professor, beleza, para ser divisível por 6, automaticamente ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas observe uma coisa importante, ele disse o menor valor. Queridos, para que seja divisível por 6, qual que vai ser o menor valor para D? Se eu pego aqui 325, 0, tá? Porque 0 é divisível por 2, vamos ver se esse número ele é divisível por 3. Por quê? Se ele for por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Então, olha só, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. Então, esse número aqui, certeza absoluta que não é divisível de 3, beleza? Portanto, não é divisível por 6. Agora, vamos pegar o próximo valor, considerando aqui o número par. Então, eu tenho 3.252. Eu estou considerando D o valor 2. Primeira coisa, eu sei que ele é divisível por 2, tá? Porque ele termina em par. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3? Observe. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. Nesse caso, ele é divisível por 3 e por 2. Então, ele é divisível por 6. Qual que é a resposta? O menor número de D é 2, beleza? Meus amores, meus queridos, aqui nós temos, tá, apenas algumas dicas relacionadas a critério de divisibilidade, beleza? Aprofundem no conhecimento, façam questões, a gente está aí, tá, esse ano um pouco complicado, pode ter certeza, tá, queridos, que quanto mais vocês estudam,
mais vocês vão adquirindo conhecimento, e principalmente matemática, resolução de exercício. Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar? Instagram, Prof. Fábio Silva, não deixe de me seguir, tá? Curte lá as postagens. No YouTube, Professor Fábio Silva, tá? Matemática fácil. Forte abraço, nunca desista dos seus sonhos, continue a estudar e não esqueça, tá bom? Tubarão não nada com sardinha, tubarão nada com tubarão. Forte abraço, queridos!